Muito bom dia. Gênesis capítulo 5 até capítulo 11 traça a história da humanidade de Adão a Noé e de Noé até Abraão. O elemento que se torna essas genealogias singulares na Bíblia, ela contém o elemento do tempo, fazendo com que alguns estudiosos a chamam corretamente de cronogenealogia. Elas contêm um mecanismo de interligação de informações, de descendências, juntamente com períodos de tempo. De maneira que quando a primeira pessoa tinha vivido uma quantidade determinada de anos, ela gerou a segunda pessoa. E a primeira pessoa, depois que gerou a segunda, viveu por mais certa quantidade de anos e gerou outro filhos e filhas. Gênesis 5 acrescenta que a fase padrão, todos os dias da primeira pessoa foram tantos anos. Esse sistema interligado teria impedido a exclusão de certas gerações e o acréscimo de outras. Gênesis 5 a 11 contém uma lista contínua de descendência, como é confirmado em 1 de Crônicas 1, 18 a 27, em que não há acréscimo, nem a ausência de gerações. Desta maneira a Bíblia se interpreta. Por mais de 2000 anos, especialistas judeus e cristãos têm interpretado que esses textos representam a história e uma forma precisa de determinar a data do dilúvio e a idade da Terra, pelo menos a partir dos 7 dias da criação, conforme descrito em Gênesis 1 e 2. Nas últimas décadas tem havido tentativas de reinterpretar Gênesis 5 e 11 para acomodar períodos mais longos, e que é sugerido da maneira em que alguns dados arqueólogos e históricos são interpretados por seres humanos falíveis. Apesar disso, podemos comprovar a confiabilidade do registro bíblico. Isso é muito importante. Se quisermos entender o conceito divino do tempo e ser progresso ao longo da história, devemos reconhecer que esses dois capítulos são tanto históricos quanto teológicos, ligando Adão ao restante da humanidade e Deus ao homem no domínio dos limites do espaço e do tempo. Gênesis 5 e 11, versos 10 a 26, apresentam a estrutura de tempo e a cadeia humana que liga o povo de Deus ao homem que ele criou, com o clímax do evento da criação de 6 dias deste planeta. Jesus e todos os escritores do Novo Testamento se referiam a Gênesis 1 a 11 como história fidedigna. Em Mateus 19, 4, Jesus se referiu aos escritos de Moisés e à criação do homem e da mulher. Paulo usou repetidamente o relato da criação para fundamentar os argumentos teológicos que ele defendeu em suas epístolas. Ele declarou aos sábios
de Atenas. Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nela há, sendo Ele o mesmo, o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Assim, os escritores do Novo Testamento desenvolveram suas mensagens com base na natureza fundamental de Gênesis para mostrar ao leitor moderno a importância dos seus eventos literais. Em Romanos 5, Paulo fez uma ligação direta entre Adão e Jesus, Romanos 5:12 e depois 14 a 19. Por mais de 6 vezes, isto é, ele admite a existência literal de um Adão histórico, um conceito que se torna fundamental, comprometido quando o modelo evolutivo dos originais substitui uma leitura literal dos textos. Portanto, que essas informações nos tragam força para que possamos ver que os escritos de Deus e da Bíblia são diferentes daquilo que os cientistas e os seres humanos entendem. Feliz dia e até amanhã.